Neste bloco, nós recebemos aqui no estúdio da TV Leges uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, a Sobrate, Joselma Oliveira Goulart. A entidade também estará presente no seminário sobre o tema no dia 7 de agosto, na Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos Deputados. Joselma, muito obrigada pela sua presença. Prazer. Um prazer estar com vocês sempre. Joselma, vamos ressaltar aqui primeiro quais são as características principais do teletrabalho. Do teletrabalho ou do teletrabalhador? Vamos começar da característica do teletrabalho. Olha, o teletrabalho hoje, ele facilita tanto para o empregado quanto para o empregador. Ele tem muitas características importantes. A principal dela é a qualidade de vida para o empregado e a economia a economia que a empresa, que traz para a empresa, né, com a implantação do teletrabalho. E muitas outras como por exemplo, as empresas não precisam gastar tanto com o empregado, sabe, e nem tem um custo como elas têm hoje. Cafezinho, luz, energia com espaço físico enorme para o empregado, para ele desempenhar as atividades dele, se ele pode desempenhar. É claro, se essa atividade pode ser desempenhada independente do local, entendeu? E do horário. Tem que avaliar as atividades. Não são qualquer atividade que pode ser teletrabalhada, como não é qualquer pessoa que pode teletrabalhar, qualquer empregado, né? E como também não é qualquer empresa que pode implantar o teletrabalho, que ela tem que ter uma estrutura toda por trás disso para manter essa outra atividade. Entendeu? É como se fosse um outro cargo dentro da empresa. E esse cargo, ele não é um cargo mais caro, mas ele é um cargo ainda muito novo e que a empresa tem que ainda investir em conhecimento, né? E também, como se diz, não é bem conhecimento, é mais investir. Ela tem que conhecer, tem que praticar, ela tem que aprender, é um aprendizado. As empresas têm que ter um aprendizado, eu tenho que aprender a ter o teletrabalho. Ainda, nós estamos no Brasil ainda numa fase de aprendizado. E no caso do teletrabalhador, ele tem que ter uma certa autonomia para trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar? Sim, o teletrabalhador, ele precisa ser, primeiro, ele tem que ser um voluntário ao teletrabalho, ele tem que achar que ele é um teletrabalhador e ele tem que ser avaliado para ser um teletrabalhador. Não é qualquer pessoa que pode ser um teletrabalhador, ele tem que ter o perfil adequado, ele tem que ter a autonomia do conhecimento, entendeu? Do cargo dele, das atividades que ele desempenha. Ele não vai ter colega do lado para contar com ele, para saber o seguinte: me ajuda aqui, eu não estou conseguindo fazer esse relatório. Ou então, você acha que está legal? Como é que está o português aqui? Você acha que essa atividade que eu estou fazendo está legal, está certo, é assim mesmo? Não, ele não pode ser esse empregado ainda. Tem que ser um empregado que já tem que ter uma autonomia do conhecimento dele. E geralmente se trabalha com um prazo determinado, um projeto específico, ou ele trabalha o quanto tempo ele quiser? Não, olha, a cultura europeia, né? Ela traz o teletrabalho da seguinte forma para o Brasil, de que ele trabalha o tempo que ele quiser. Só que no Brasil nós estamos adotando, o SERPRO foi a primeira empresa do governo, né, principalmente a implantar o teletrabalho, então nós seguimos exatamente seguimos a seguinte linha, né? Vamos colocar projetos, né? Vamos botar o empregado para trabalhar por projeto, e o projeto tem início, meio e fim, ou então um determinado período, tá? Nós não estamos deixando o empregado teletrabalhando sempre teletrabalhando, diariamente teletrabalhando. Então, ainda, como eu disse para você, tudo é cultural, é porque é algo novo. Talvez a gente até chegue ainda a essa cultura da Europa aqui, mas nós ainda estamos implantando dessa forma. Não é determinado, não é para sempre, é por tempo determinado. E já existe alguma comprovação de que a produtividade aumenta desse teletrabalhador? Sim, nós temos. O SERPRO passou praticamente 2 anos avaliando o teletrabalho e com um percentual de 15% de empregados, entendeu? Participando desse projeto piloto, foi um projeto piloto, né, que é o que nós recomendamos, né? Então, a Sobrate recomenda que a empresa que vai implantar o teletrabalho, se ela for implantar, antes dela começar a implantar, ela implantar um projeto piloto e que ela faça essa avaliação para saber o seguinte, porque toda empresa tem as suas características específicas, certo? Então você tem que adequar a tua realidade. Então, para adequar a tua realidade, faça um projeto piloto, entendeu? Até para você saber o seguinte, mesmo aquele cargo e as pessoas daquele cargo estarem indicadas, o teu perfil indicado para o teletrabalho, não necessariamente ele vai atender às tuas necessidades, entendeu? Então, da empresa, ele vai realmente trazer economia para a empresa.
e mais produtividade para a empresa. Então, vamos botar o projeto piloto. Então, nós passamos 2 anos avaliando e a produtividade, nós tivemos um aumento de produtividade de 47%. Os números, então, comprovam isso. Os né? números comprovam isso. Nós temos isso. Como é que fica a relação de trabalho entre o trabalhador e o empregado? Existe uma supervisão? Como é que fica a comunicação entre eles? Sim, existe sim. Inclusive, no livro, né, no modelo que nós criamos para o SERPRO, nós temos um instrumento que chama assim, acordo detalhado. Esse instrumento ele é linkado às atividades que o empregado vai ter que trabalhar num determinado período. Se você coloca a periodicidade, é mensal, ou é diária, ou é semanal, tudo isso é acordado entre o chefe imediato. O chefe imediato é que tem contato com o teletrabalhador, não o gerente, o diretor, né? É o chefe imediato dele. Ele que precisa ter o controle, né? Ele precisa ter o controle. Então, é um acordo entre o empregado e o chefe imediato. Então, eles acordam tudo isso assim. Então toda sexta-feira, à tarde, nós vamos ter uma reunião presencial, eu venho na empresa, eu só venho uma vez por semana na empresa, para a gente poder fechar o que a gente está fazendo. Ou então é o seguinte, toda quinta-feira a gente tem uma videoconferência, tá? Então, de casa mesmo, nós vamos conversar, ou então todos os dias, a partir das 15 horas, você pode entrar em contato comigo se você tiver dúvida de alguma coisa, então tudo é acordado, entendeu? Então, essa relação, se ela é bem acordada, então ela é tranquila, muito bem Tem autonomia, tranquila. mas tem controle. Tem controle. Inclusive quando, no decorrer do projeto piloto do teletrabalho, a gente olhava assim, alguns funcionários falavam assim, nossa, o empregado teletrabalhador aqui no SERPRO, ele é muito mais monitorado e muito mais cobrado do que o empregado tradicional, que nós criamos essa palavra, né? Empregado tradicional, que é o empregado mesmo do SERPRO, e o empregado teletrabalhador, que nós tratamos assim, o tradicional e o teletrabalhador. Então, que o empregado teletrabalhador, ele é também teletrabalhador, entendeu? Porque ele não deixou de ser o empregado tradicional. Mas ele hoje também é um teletrabalhador. E como é que fica a relação na família, de ter essa pessoa em casa trabalhando? Olha, o SERPRO, nós adotamos assim, a Receita Federal também, ela foi nessa linha, o TST já não foi nessa linha, certo? O TST, ele é mais autônomo, né, em tudo, né, assim, aí a portaria que ele soltou não exigia essa parte, né, mas nós temos uma avaliação de ergonomia. Essa avaliação de ergonomia do empregado que foi voluntário a ser um teletrabalhador, que passou no processo seletivo do teletrabalho, ou seja, foi avaliado, foi feita uma avaliação psicossocial nele, ele faz até uma redação. Até uma redação, se ele reprovar na redação, e todas as fases, são 4 fases de avaliação para ele, e as fases são eliminatórias. Uma delas é a redação. A redação é eliminatória, porque se ele não sabe escrever sozinho, como é que eu vou botar essa pessoa sozinha em casa para escrever para o cliente, para escrever para, entendeu? Verdade. Então, não dá para colocar a mãe para escrever, né, Gisela? Não dá, e ninguém vai ajudar a escrever, então não tem jeito. Então, assim, aí ele, depois dessas fases todas, ele é aprovado em todo o processo, aí o final é que ele pode ainda pode ser reprovado, a última fase, que é a avaliação de ergonomia na residência dele. Aí temos o engenheiro de ergonomia, que é de carreira mesmo da empresa, que vai na residência dele, faz toda essa avaliação. E uma das coisas que ele vai olhar, primeiro, o espaço físico, ele precisa ter no mínimo 3 metros quadrados para um escritório, entendeu? Para montar uma mesa, uma cadeira. A cadeira tem que estar dentro dos padrões das normas da BNT, né? É como no trabalho dele. O espaço, a iluminação. Se não tiver, o engenheiro recomenda que ele providencie isso, ele tem que providenciar, certo? Que ele providencie isso e depois ele vem reavaliar, enquanto não tiver ok, certo? E ainda vê o seguinte, aí, no espaço físico dele, que ele pode ter escritório no quarto dele, então, isso não importa, menos de banheiro, cara, na cozinha também. Mas se nessa... Aí pergunta quantos filhos, quantas pessoas vivem naquele ambiente, quantos filhos tem, qual a faixa etária e tal. Então, isso tudo porque aí ele pode ser reprovado nessa última etapa, que é exatamente, nós não vamos colocar um empregado que tem o perfil, ele é excelente, ele é autônomo do conhecimento, tudo mais, ele só tirou 10, mas ele mora, a sogra mora, o sogro mora, ele tem 5 filhos, ele tem filho pequeno, tem uma escadinha, a mulher não trabalha, fica em casa, tem um cachorro, tem um papagaio, nós não vamos colocar esse cara nunca em casa. Sim. Porque aí isso aí Ou seja, ele tem que enquadrar nesse perfil psicossocial para poder ser um teletrabalhador. Nós não podemos colocar. Então, existe criado um comitê de avaliação, entendeu? Nesse comitê tem psicólogo, tem assistente social, tem
E essa avaliação é periódica? E essa avaliação é de 6 em 6 meses. Muito bacana. Ela continua. E, Joselma, para a gente já ir para a linha reta final aqui da nossa entrevista, é possível a gente garantir também sustentabilidade, qualidade de vida com essa modalidade de trabalho? E também, uma última pergunta depois dessa, quais são suas expectativas aí para esse seminário que vai acontecer na Câmara dos Deputados? Olha, primeiro, como é que é o empreendedorismo deles, né? Não, claro que tem, eles têm uma qualidade, a qualidade de vida deles, nossa, inclusive foi o nosso indicador mais alto, né? Foi 67%. Mas também, olha, o empregado teletrabalhador no Rio, lá, aí nós fizemos uma reunião com eles toda bronzeada, corria todo dia de manhã na praia, não, isso é uma beleza, né? Então não tem como, né, não melhorar a qualidade de vida. Estava mais perto, mais próximo dos filhos, entendeu? Ela tinha tempo de levar o filho na escola, fazer um trabalho, entendeu? Tudo isso melhorou bastante, até teve pessoas que tiveram, nós não tivemos, é claro, você imagina que tem algumas pessoas que podem ter até problemas pessoais, né? Tá muito tempo dentro de casa, a esposa, e brigas, não sei o quê, ou então nós não tivemos, mas conheço casos, inclusive fora do SERPRO, não no SERPRO, né, de teletrabalhadores que entraram em vícios, né, engordaram muito, ou então álcool, né, bebidas e cigarros e tudo mais, até drogas, né, se envolve mesmo, porque tá ali, tá muito isolado, né, e acaba voltando para isso. Nós não tivemos isso. E o que eles conseguem fazer também, é o que você está falando com relação ao trabalho deles, eles conseguem arrumar uma outra profissão. A maioria deles buscaram uma outra profissão. Por isso que assim, uma das coisas que nós estamos lutando no SERPRO agora, e que Buenos Aires, inclusive, faz muito isso, né? O teletrabalho lá, ele coloca as pessoas no teletrabalho, o Ministério do Trabalho mesmo coloca, quando eles estão assim, faltando 3, 4 anos para se aposentar. Entendeu? Então, ele é um incentivo, o teletrabalho é um incentivo para a aposentadoria. E o Brasil deveria olhar dessa forma também. O dia que o Brasil estiver olhando dessa forma, vai ser muito melhor. As pessoas, os aposentados, em vez de que hoje são... Algumas empresas dizem assim, que são altamente problemáticos, né? Alguns deles, inclusive, a maioria deles até... Eles adoecem muito, eles acabam trazendo um problema muito maior para o Estado, para o governo, do que antes, quando eles estavam trabalhando. Por quê? Porque quando eles se aposentam realmente, eles já estão preparados para estar aposentados, ou então já arrumaram até uma outra profissão, uma outra coisa para fazer, que não dá tempo. Não dá tempo, enquanto você trabalha 8 horas por dia, você arrumar uma outra profissão ou uma outra atividade. Mas se você está no teletrabalho, indo só 2 vezes por semana na empresa e 3 dias em casa, você arruma uma outra. Você vai voltando aos poucos. É como assim, estou voltando para minha casa novamente, entendeu? Vou aprender a voltar. Quando você volta de uma vez, o impacto é muito grande, as pessoas tem sido muito ruim. Então, isso foi uma das coisas que eu achei assim, muito, muito interessante em Buenos Aires. E tem falado em várias palestras que eu tenho dado por aí. E quando algumas pessoas perguntam que o dia que o Brasil usar o teletrabalho para incentivar a aposentadoria, ele vai ver que ele vai trazer muito mais, como é que se diz? Muito mais satisfação, tanto para o empregado dele, como para as empresas. Interessantíssimo esse outro ponto de vista da aposentadoria. E sua expectativa, então, para a gente encerrar sobre esse seminário do teletrabalho que vai acontecer na Câmara dos Deputados no dia 7 de agosto? Bom, é que a gente chegue pelo menos assim... Hoje, a Sobrate, o que nós da Sobrate procuramos o tempo inteiro? É divulgar o teletrabalho. O que nós queremos é o seguinte, é que nós ainda chegamos em algum lugar e tem algumas pessoas que perguntam o que é teletrabalho. Então, o que a gente quer? A gente quer que isso ainda, daqui um dia seja assim, olha, como se fosse, eu sou um servidor público. Todo mundo sabe o que é um servidor público. Então, eu sou um teletrabalhador. É assim que a gente quer ouvir. Então, olha, esse seminário, sabe? Essas palestras que estão tendo... A minha expectativa é que o teletrabalho, sabe, ele entre assim, nas veias, no sangue de todos os trabalhadores e que eles consigam ter algum interesse e que busquem conhecimento sobre isso. A gente tem uma porção de informações hoje na internet, em vários lugares, tem livros, então, que as pessoas busquem e procurem saber o que é teletrabalho antes até de falar, que se você vê algumas pessoas comentando sobre teletrabalho, você não é bem assim, elas não estão conhecendo. Então, o que a gente quer é que as pessoas conheçam como é o teletrabalho e como o Brasil está fazendo o teletrabalho. Bom, e por falar nisso, está aqui o livro da Joselma Oliveira Goulart, ela que fez um mestrado sobre esse tema, teletrabalho, alternativa de trabalho flexível, e vai estar apresentando alguns números bem interessantes durante esse seminário. Eu gostaria de agradecer a presença, então, de uma dessas diretoras da Sociedade Brasileira de Teletrabalho
e Teleatividades, Joselma Oliveira, que colaborou aí com a gente para tirar todas as nossas dúvidas com relação a essa prática de trabalho em casa cada vez mais comum. Então eu volto a lembrar que no dia 7 de agosto, então, a partir das 2h30 da tarde, a Comissão Legislativa Participativa da Câmara vai promover um amplo debate sobre o teletrabalho e você aí de casa está convidado a participar e também esclarecer todas as suas dúvidas. Até o próximo programa. Tchau, tchau.